Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Boa noite. Olá, boa noite. Número de multas aplicadas aumentou na cidade após o início dos controladores. 6 meses depois do tratamento de Covid-19 em Santa Maria, manauaras têm rotina retomada. Veja também, expectativa. Agosto é o mês em que o Comando do Exército Brasileiro deve anunciar qual das 3 cidades concorrentes vai ser a sede da nova escola de sargentos das armas. E ainda, violência. Santa Maria registra um triplo homicídio no final de semana. Somente este ano já são 26 assassinatos na cidade. Tudo isso e muito mais você confere no Jornal do Diário em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Abrimos a edição de hoje falando sobre um assunto muito importante para Santa Maria, a possível vinda da ESA. O mês de agosto promete muita expectativa para 3 cidades brasileiras, pois é neste mês que o Comando do Exército Brasileiro deve anunciar qual dos 3 municípios vai sediar a nova escola de sargentos das armas. Ao longo de 1 ano e meio, como em qualquer jogo de estratégia, Santa Maria, Ponta Grossa e Recife se lançaram ao tabuleiro nacional na disputa pelo investimento de mais de R$1 bilhão para a construção da ESA. As 3 cidades concorrentes puderam apresentar seus potenciais e avançar na conquista por territórios. Ponta Grossa aposta suas fichas na infraestrutura e tem investido em mobilidade urbana e ampliação do aeroporto. Recife joga as cartas no investimento financeiro. A capital de Pernambuco estaria disposta a gastar mais de R$300 milhões em diversas áreas. Santa Maria avança uma casa por ter a vocação militar, com o 3º maior contingente do Brasil, 20 quartéis e 2 escolas militares. O município paranaense tem um dos principais entroncamentos rodoferroviários do Brasil. O município pernambucano pretende construir uma vila olímpica com estádio, ginásio e quadras poliesportivas. Santa Maria conta com o Hospital Geral do Exército, o que permite um atendimento especializado aos militares. Ponta Grossa ganha pontos por ficar a 108 quilômetros da capital, Curitiba. Já Recife sai na frente por possuir aeroporto com voos nacionais e internacionais. Santa Maria tem como trunfo ser a capital dos blindados, com a maior capacidade de combate da região sul do país. Ponta Grossa está entre as 10 melhores cidades do Brasil no ranking do saneamento básico. Recife conta com 2 hotéis de trânsito, o que também coloca a cidade em uma posição favorável. Santa Maria avança mais uma casa por ter um custo de vida menor do que as outras 2 concorrentes. Na reta final da batalha pela ESA, todas as cartas foram jogadas e cabe agora ao Conselho do Exército definir quais dessas cidades tiveram um melhor aproveitamento neste grande jogo. Embora o Exército diga que não há favoritismo, os nossos jogadores são, sem dúvida, os mais preparados.
Nesta segunda-feira começou um novo ciclo de vacinação em Santa Maria. Além da aplicação de segundas doses da vacina Oxford Fiocruz em atraso, as gestantes e as que já tiveram bebês e estão amamentando puderam ser imunizadas. Mães que estão amamentando bebês de 46 dias até 11 meses e 25 dias, gestantes e puérperas, que são as mulheres com até 45 dias de pós-parto, puderam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Santa Maria nesta segunda-feira. 2 locais tiveram doses disponíveis. A vacina de Oxford AstraZeneca é a única que não é recomendada para o grupo. A lei que prioriza estes grupos no Plano Nacional de Vacinação foi sancionada no fim do mês de julho. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que mães em período de amamentação sejam imunizadas. A orientação segue o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que se posiciona claramente ao afirmar que se a lactante é pertencente a um grupo no qual vacinação é recomendada, ela deve ser oferecida. Além disso, a sociedade não aconselha a interrupção da amamentação após a imunização. Nesta terça-feira tem imunização para pessoas de 31 anos ou mais para a primeira dose a partir das 8 horas da manhã no Clube Recreativo Dores, para pedestres e no formato drive-thru na Universidade Federal de Santa Maria. A ação é até o meio-dia ou até quando durarem os estoques. Na parte da tarde tem imunização de segunda dose da Oxford em atraso na Policlínica José Erasmo Crossetti, Unidade Básica de Saúde Kennedy e também na Wilson Paulo Noal. Foram sepultadas nesta segunda-feira no cemitério ecumênico municipal as vítimas de um triplo homicídio que aconteceu na madrugada de domingo em Santa Maria. A Polícia Civil está trabalhando para esclarecer o crime. Esse é o segundo final de semana consecutivo em que 3 pessoas são assassinadas na cidade. O crime aconteceu na rua Alfredo Assunção, no bairro Juscelino Kubitschek, por volta das 3 horas da madrugada de domingo. Andressa Rodrigues, de 30 anos de idade, a mãe dela, Maria Rodrigues, de 56, e Luciano Fernandes, de 46, foram encontrados mortos em uma residência. Próximo aos corpos das vítimas, os policiais militares encontraram um celular e uma folha com anotações, o que pode ajudar na investigação. O delegado Gabriel Zanella falou por telefone com a nossa equipe sobre o caso. A Polícia Civil está trabalhando ininterruptamente para esclarecer a motivação e a autoria destas 3 graves e covardes execuções. Os crimes têm características de terem sido praticados por integrantes de facção criminosa. Destacamos que diversas diligências já foram realizadas e outras continuam sendo feitas pela Polícia Civil. É imprescindível que a polícia trabalhe neste momento em sigilo para preservar o êxito da investigação. Os corpos apresentavam diversas marcas de tiros. Esse já é o segundo final de semana consecutivo com registro de mortes violentas em Santa Maria. Com esses 3 homicídios, a cidade chega à marca de 26 assassinatos em 2021. E a gente segue com informações da área policial, com a presença ao vivo do repórter Maurício Barbosa. Além deste triplo homicídio registrado na cidade, quais os outros destaques, Maurício, na área da segurança pública? Boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen, a todos que estão nos assistindo. Tivemos também, durante o final de semana, aí 2 tentativas de homicídio. 2 casos distintos que aconteceram no bairro Juscelino Kubitschek e também no bairro Salgado Filho. Estes crimes aí foram atendidos pela Brigada Militar, tá aí no bairro Salgado Filho, uma ambulância do SAMU que fez o atendimento à vítima. As 2 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário de Santa Maria e a Polícia Civil também investiga essas 2 tentativas de homicídio. Já na região, em Agudo, um jovem de 21 anos e 2 adolescentes foram detidos após furtar um carro e também uma loja, né? Eles aí foram pegos com a ajuda das câmeras de segurança da cidade, câmeras de vídeo monitoramento. Eles ajudaram aí na localização desses suspeitos e a polícia apreendeu aí então alguns dos objetos
que haviam sido furtados da loja. O trio foi levado à delegacia para o registro da ocorrência. O jovem de 21 anos foi preso em flagrante e os adolescentes entregues aos responsáveis. E essas são algumas das informações aí da área da segurança que estão lá em bei.net.br. Por enquanto, são essas as informações do Boletim do BEI. Tá bem, então. Muito obrigada, Maurício Barbosa, ao vivo no JD, trazendo as últimas notícias da segurança aqui da cidade. E morreu no último sábado em Santa Maria o ex-vereador Júlio César Brenner, mais conhecido como Julinho Brenner. Ele tinha 75 anos de idade e estava hospitalizado. Julinho foi vereador de Santa Maria por 3 mandatos e presidente da PAI por mais de 10 anos. Ele ficou conhecido na comunidade por lutar pela inclusão. Além disso, foi professor na Universidade Federal. Com 13 anos de idade, ficou paraplégico depois de uma fratura na coluna durante um mergulho. Desde então, lutou por acessibilidade. Também foi fundador da Associação Santamariense de Deficientes Físicos. Na internet, muitas pessoas lamentaram a morte por meio de postagens. Julinho nasceu em São Borja, mas se mudou para Santa Maria quando era adolescente. Se formou em Ciências Contábeis na UFSM, mas antes disso, chegou a cursar Engenharia Civil. O corpo de Júlio Brenner foi cremado na cidade de Pelotas. Ele deixa a esposa, 2 filhos e netos. A Prefeitura de Santa Maria decretou luto oficial de 1 dia. A seguir, DENIT alerta para bloqueio de trânsito na BR-290 a partir de terça-feira. Nós vamos agora ao intervalo aqui no JD com as câmeras do CIOSP que mostram ao vivo como está neste momento a Avenida Presidente Vargas com a Floriano Peixoto. Vamos ver em seguida aí, olha só, está aí portanto, né, estão aí as imagens. Agora deu uma travadinha, mas agora seguiu de novo, mas enfim, dá pra gente ter uma noção, né, de como está o movimento neste momento. Agora 6 horas e 28 minutos, JD volta em instantes. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado.
Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Com o início do funcionamento dos controladores de tráfego em 9 pontos de Santa Maria, o número de multas aplicadas aumentou na cidade. O número de multas de trânsito aplicadas na área urbana de Santa Maria por dia mais do que dobrou desde que os controladores de tráfego entraram em funcionamento no dia 21 de junho. Em apenas 30 dias, os equipamentos multaram 5.646 motoristas, superando em quase 2.000 o recorde mensal de multas de 2021, registrado em abril, com 3.889 infrações. A média diária passou de 77 entre janeiro e maio para 188. A arrecadação também cresceu. Em todo o 2020, o valor arrecadado em multas pelo município foi de R$2,5 milhões de reais. De janeiro a maio, o valor foi de 960 mil. E só com 30 dias dos controladores, esse valor já foi superado. A estimativa não oficial é de R$1 milhão. Por outro lado, o número de infrações caiu. Em 2020, o percentual de infrações em relação ao fluxo nos cruzamentos foi de 0,95%. Nos 30 dias observados após o início das multas, esse índice caiu para 0,13%. Não está descartada a instalação de mais equipamentos do tipo na cidade. Todos os cenários da mobilidade urbana não são extremamente previsíveis. Todos eles podem ser... neste caso da instalação de novos equipamentos, eles podem acontecer de acordo exatamente com a apresentação desses cenários adiante, conforme vai se comportando, conforme vai havendo a necessidade de haver um controle na velocidade e a garantia de segurança às pessoas, poderá sim ser implementados algumas políticas de contenção, não só através do semáforo, mas a gente faz isso também com a engenharia de tráfego, faz isso com a fiscalização, faz isso também com a educação para o trânsito. Quando essas ferramentas tradicionais de controle e segurança no trânsito não são insuficientes, a gente obviamente também tem o implemento das novas tecnologias de controle. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, alerta os usuários da BR-290 que a partir do meio-dia desta terça-feira, o tráfego de caminhões e ônibus será totalmente bloqueado na ponte sobre o Arroio Bossoroca. A intervenção é necessária para a execução de serviços de manutenção da ponte e a restrição de tráfego visa atender a questões de segurança para usuários da rodovia. O bloqueio total para veículos pesados deve permanecer por cerca de 20 dias. O DENIT sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa, a BR-392 e a 158, passando por Santa Maria. Outra opção são as BR-153, 293 e BR-158 pelos municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito até o retorno à BR-290. Para veículos leves, o trânsito permanece em meia pista, orientado por um semáforo. O DENIT alerta que a sinalização dos bloqueios foi reforçada em todos os municípios da região e que não será permitido em nenhuma hipótese o tráfego de caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca. A ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.
Uma chuva de meteoros foi registrada no céu nos últimos 5 dias. Devido ao frio intenso, pouca gente se arriscaria a ficar parada a madrugada toda para acompanhar. Mas Santa Maria tem um observatório da Rede Brasileira de Monitoramento que registrou mais de 270 entradas de meteoros. O vídeo traz um compilado das centenas de meteoros registradas pelas câmeras do observatório instalado no Santa Maria Tecnoparque. Foram cerca de 70 aparições por noite, desde a última terça-feira, de diferentes intensidades. Existem inúmeras chuvas de meteoros catalogadas. Praticamente todos os dias a Terra atravessa alguma delas, né? Algumas mais intensas, outras menos. E agora, no último final de semana, aí tivemos então o pico máximo de 2 chuvas mais intensas, a Alfa Capricornídeas e a Delta Aquaridas, que nos proporcionaram aí mais de 270 registros apenas na estação da Bramon aqui do Santa Maria Tecnoparque. Para avistar meteoros, ele diz que é preciso ter paciência e sorte. É importante lembrar, nem todos os meteoros pertencem a estas chuvas, a gente tem outros registros, assim como também durante alguns dias aí ainda vamos ter alguns meteoros destas chuvas. Também é importante lembrar as pessoas que querem observar chuvas de meteoros a olho nu, que é importante estar fora dos grandes centros, geralmente em ambiente escuro. As condições climáticas devem ser favoráveis, não pode haver nuvens, porque a grande parte, inclusive, desses meteoros são extremamente rápidos e muito fracos. E, claro, jogar um pouco com a sorte, né? A pessoa tem que estar olhando atentamente para uma região específica do céu. Quem busca vaga em uma universidade deve ficar atento. A Universidade Federal de Santa Maria tem disponibilidade para ingresso no 2º semestre pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São 1.534 vagas disponíveis em 40 cursos de graduação da UFSM. As inscrições iniciam nesta terça-feira pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e vão até a sexta-feira, dia 6 de agosto. A lista com os alunos classificados está prevista para sair na próxima terça-feira, dia 10 de agosto. As aulas no 2º semestre da UFSM devem iniciar no dia 13 de outubro, ainda pelo sistema remoto. Para saber mais detalhes, saber quais cursos estão com vagas disponíveis e também o site onde você deve se inscrever, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. O Centro de Referência Municipal da Covid-19 na rua Conrado Hoffmann, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, não atende mais em horário estendido. Conforme a Prefeitura, a medida se deve à queda nos agendamentos para a realização de testes. No último mês, a procura pelo horário estendido, que era até às 8 da noite, foi de apenas 13%. Agora, o Centro de Referência atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. O local oferece testes rápidos e PCR, além de outros serviços relacionados à doença. Caso se identifique o aumento na demanda, o horário poderá ser novamente estendido. A Câmara de Vereadores de Santa Maria retorna com as sessões plenárias. Nesta terça-feira, várias pautas estão na agenda dos vereadores. Após 2 semanas de recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Santa Maria retoma seus trabalhos amanhã, com uma agenda intensa de pautas. Os 21 parlamentares retornam ao plenário do Legislativo para votar 6 preposições, sendo uma delas denúncia contra o prefeito Jorge Pozobon por prática de infração político-administrativa, e outra que impacta diretamente na possibilidade de a cidade ser a nova sede da Escola de Sargentos das Armas, a ESA. As demais pautas da Câmara seguiram normal tramitação, mesmo em recesso, como as oitivas das 3 comissões parlamentares de inquérito e as ações das comissões especiais e temporárias. Também já foi protocolado no Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto estabelece metas e prioridades para 2022. Dessa forma, são fixados os recursos que o governo pretende economizar, além de traçar regras e limites para as despesas.
É a LDO que disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indica prioridades do governo. Conforme o texto protocolado, as projeções de receita superam os 898 milhões de reais para o próximo ano. Outras pautas da Câmara, como as CPIs e as comissões temporárias e permanentes, seguiram os trabalhos mesmo durante o recesso. E no próximo bloco você vai conferir as notícias do esporte, tem também a previsão do tempo para esta terça-feira. Nós vamos voltar em seguida, mas antes a gente vai conferir então as imagens ao vivo do trânsito de Santa Maria no trecho da Avenida Acampamento com a José Bonifácio. Agora são 18 horas e 41 minutos. O Jornal do Diário volta em instantes. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 40. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vamos falar sobre o tempo. Em Santa Maria, terça-feira ainda promete ser gelada. Durante o dia, a previsão é de poucas nuvens e pelo menos para terça e quarta-feira não há possibilidade de chuva. Vamos ver agora como que ficam as mínimas e as máximas para esta terça-feira. O dia começa com apenas 5 graus e a máxima não passa dos 16. Na quarta-feira, a temperatura variando entre 6 e 18. Na quinta-feira, máxima de 20. E na sexta-feira, a temperatura máxima aumentando nos próximos dias, chegando aos 23 graus. E as notícias do esporte estão chegando agora ao vivo aqui no JD, com a participação do repórter Gilson Alves, que hoje fala sobre futebol. É isso, Gilson? Boa noite. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen, e a quem acompanha o Jornal do Diário.
falando primeiro sobre o Rio Grandense, que ontem à tarde deu pontapé inicial no Departamento de Futebol Feminino. Foi realizado um torneio com a participação de 18 meninas de todas as idades, a partir dos 12 anos até a idade adulta, e conforme a avaliação dos diretores do Departamento de Futebol Feminino, 11 delas irão começar a treinar regularmente 2 vezes por semana, a princípio ainda nas quadras de grama sintética, e é um projeto a médio e longo prazo, e conforme o desempenho das meninas, começar a colocá-las a participar de torneios, primeiro ainda a nível de Santa Maria, depois quem sabe regional e até estadual, um pontapé inicial então aí e um incentivo ao futebol feminino, ainda mais na época de Olimpíada, onde fica mais em evidência especificamente o futebol feminino, e o Rio Grandense está tentando então a formação de uma equipe feminina. Isso começou então a partir de um torneio, foi um torneio realizado de forma interna nas quadras ainda de grama sintética, lembrando, não passaram para o campo, mas depois então de um tempo e da avaliação da técnica Raquel Machado, que irá comandar a equipe, irá se formar um time de futebol feminino no Rio Grandense. Vale falar também sobre futsal, porque hoje pela manhã o União Independente, uma das equipes da cidade que participa da Série Ouro de futsal, à direita aí, como você acompanha nas imagens, o técnico Felipe Rodrigues, apelido Felipe Super. O Super então foi desligado do clube, não comanda mais o União Independente, depois da derrota por 6-3 para o Paulista de Pelotas, o jogo que foi realizado no último sábado no Centro Desportivo Municipal. Conforme a nota oficial aí do clube ou do União, é que o trabalho não estava como era esperado, por isso ele foi desligado, e ainda não há a confirmação de um novo técnico, isso deve ocorrer nos próximos dias. Para fechar, também falando sobre dupla Grenal, na verdade o Grêmio, que joga nesse meio de semana, amanhã, não é bem no meio, na terça-feira, o Grêmio joga então contra o Vitória, a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida o Grêmio venceu por 3-0 lá em Salvador, e agora, ou amanhã, podendo até perder por 2 gols de diferença, que avança a próxima fase da competição e a Copa do Brasil. Essas então as principais informações do esporte. Ok, Gilson, muito obrigado então pelas informações aí da área esportiva. 6 meses depois do tratamento em Santa Maria, Manauaras tem a rotina retomada. Em fevereiro, o estado do Amazonas enfrentava o colapso do sistema de saúde. Pacientes com Covid tiveram de ser transferidos para outros estados. Em 2 de fevereiro, há exatos 6 meses, 15 pacientes de Manaus vieram para Santa Maria em transferência para o Hospital Regional para o tratamento da Covid-19. Eles chegaram aqui no aeroporto municipal, de onde depois de 15 dias a maioria também partiu de volta para a capital amazonense. João de Souza Simões chegou naquele voo. Passados 15 dias, ele embarcou de volta para Manaus. A bagagem não foi e nem tinha como ser a mesma que veio. Durante o tempo que ficou por aqui, ele esteve internado no Hospital Regional. No dia anterior ao retorno, a gratidão conseguia ser maior que a ansiedade. E nos 6 meses depois da vinda, ela ainda é. Para mim, está sendo edificante, porque eu estou bem melhor, estou me recuperando bem. E a minha rotina está voltando ao normal. Graças a Deus, não estou sentindo praticamente nada, mas assim, a gente ficou assim um pouco assim, abatido, né, devido ao Covid, oportunidade de estarmos aí no hospital, né, regional aí, onde muitas pessoas se dedicaram, né, para cuidar não só de mim, mas como dos meus colegas também, do estado que nós chegamos aí, a oportunidade, né? Sou muito grato, mais uma vez quero dizer assim, sou muito grato aí pelo acolhimento de todos, né, que se envolveram para que eu e mais 14 colegas, né, do estado de Covid que nós tivemos. A filha de João, Ana Carolina, fez o trajeto Manaus-Santa Maria sem conhecer nada sobre o coração do Rio Grande. Enquanto Ana buscava ficar próxima do pai, a mãe dela também contraiu o coronavírus.
Coube à irmã Diana cuidar da família no norte, enquanto ela fazia o mesmo no sul. Mesmo com a alta hospitalar, mas os cuidados continuaram em casa. Então, graças a Deus, a gente teve sim uma melhora muito significativa. Depois de quase 6 meses, depois de tudo que a gente passou, que só quem passou é que sabe. Atualmente, o Amazonas já superou o colapso. A crise sanitária agravou quase ao mesmo nível no restante do país no mês seguinte. Com o passar da maior alta de casos e avanço da vacinação de norte a sul, se vislumbra ainda que distante um cenário positivo. Que boas notícias, né? Que estão bom, bem, né? E principalmente com saúde. É verdade. E os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para terça-feira você confere agora com o editor-chefe Pedro Pavan. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilceu, e a todos que nos assistem ao vivo aqui no Jornal do Diário. Na edição impressa desta terça-feira, entre os nossos destaques, vamos trazer como as escolas de Santa Maria estão se preparando para um novo ensino médio a partir de 2022. Na saúde, mais números que representam a queda no número de internações em relação à Covid-19 na região. Na economia, a variação do preço da cesta básica em um ano na cidade. E no esporte, os destaques da Olimpíada de Tóquio. Isso e muito mais na nossa edição impressa desta terça-feira. Até mais! E no final de semana, o público de Cruz Alta e região acompanhou a final da 41ª Coxilha Nativista. A final da 41ª Coxilha Nativista de Cruz Alta foi de muita música e emoção para quem acompanhou a transmissão em tempo real. O resultado do festival foi anunciado na madrugada de domingo após a apresentação de 10 músicas selecionadas. Pela avaliação dos jurados, o milongueado Peão Mensual por Ofício foi o vencedor da noite, recebendo assim a premiação de 4.000 e o troféu Érico Veríssimo. Com a letra e melodia de Jair Teres e interpretação de Cristiano Fantinel, a composição foi apresentada em um quarteto. Sou peão mensual por ofício deste rincão de fronteira, apero de encilha sovado, modesta pilcha campeira. O segundo lugar ficou com a milonga de Bibiana, interpretada por Luciavo e que contou com o vocal e violão do músico de Santa Maria, Igor Tadielo. Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará. Outro artista local que também pisou no palco da 40ª Coxilha Nativista, conquistando um posto no pódio dos campeões, foi Pirisca Greco. Ao lado de Ângelo Franco e Lincoln Ramos e demais artistas, ele apresentou a milonga Protagonistas, que ficou em terceiro lugar. Pelos rincões de além-mar, atravessando o oceano, na América vim pelear. Aqui me pus a cantar façanhas de Martim Fierro. O festival, que foi realizado nas dependências do Clube Arranca, também premiou quesitos como letra, melodia, desempenho em palco, música popular, entre outros. Nessa edição, além de fazer alusão aos 200 anos de Cruz Alta, a Coxilha Nativista homenageou também personalidades artísticas da comunidade. Em suas estatuetas, Capitão Rodrigo, Ana Terra, Telmo Lima de Freitas foram alguns dos nomes dos grandes prêmios da noite. Em breve, as 10 composições classificadas e que disputaram a final devem estar em mais um DVD da Coxilha Nativista. Que bonito, né? Um dos mais tradicionais eventos aí, tradicionalistas do nosso estado, né, Kelly? O JD termina aqui, lembrando que todos os dias, ao vivo, às 6h15 da tarde, você acompanha as principais notícias do dia na TV Diário, canais 26 e 526 da NET Claro e também nas redes sociais do Diário. E às 8h30 e 11 da noite, você pode rever a edição completa. Uma excelente semana para você, nos vemos amanhã. A seguir, você acompanha ao vivo o programa Sala de Debate com a apresentação da jornalista Jaiana Garcia. Uma ótima noite para você.
Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.